Então, a pertinência da implantação do empreendimento local pretendido. Primeiro, níveis sonoros relacionados com a vizinhança, principalmente quando isso está relacionado a atividades urbanas. Emissões gasosas relacionadas com as vizinhanças e ventos predominantes, isso tanto para rural como para urbano, principalmente em casos, por exemplo, de mananciais de água que são utilizados para abastecimento de cidade. Então, atividades que são próximas, como por exemplo as unidades produtivas aqui da nossa cidade, são muito próximos dos mananciais de água que são coletadas águas para a cidade. É muito perigoso. Então, por isso que é feita aí uma análise criteriosa de como vai ser procedido este licenciamento para este tipo de empreendimento e como que isso vai ser aplicado. Potencial de periculosidade dos produtos previstos para manipulação, relacionando com a vizinhança e a possibilidade de acidentes ecológicos, como a gente acabou de falar. Utilização de agrotóxicos. Vamos falar também de atividades como, por exemplo, da suinocultura, da avicultura, que utilizam aqueles biodigestores. Então, esses resíduos poderiam ser resíduos que, de uma certa forma, apresentam algum tipo de potencial poluidor e que precisa ser evitado de acidentes, né, para que não venha ocasionar maiores danos. E também efluentes líquidos relacionando com a classificação e a vazão do corpo receptor, né, principalmente se esses dejetos eles foram tratados ou não. Resíduos sólidos em relação a condicionamento, tratamento, transporte e disposição final, ou qualquer tipo de aspecto relevante que for encontrado pelo órgão para que possa ser, de certa forma, manejado. Quanto à licença de instalação, deve ser verificado algumas situações. Primeiro, compatibilidade da implantação das medidas de controle exigidas na licença prévia com a área do empreendimento. Ou seja, a licença prévia ela vai, então, dar características que precisam ser estabelecidas e obedecidas naquela região, depois de feita aquela vistoria, como nós acabamos de mencionar. E, então, a licença de instalação ela vai verificar se só vai ser emitida após mesmo a verificação se aquela atividade ela faz jus àquela área. A implementação das medidas propostas pelos estudos e a RIMA, que está relacionada à regularização de impactos ambientais, o programa de recuperação de áreas degradadas e outros estudos ambientais dessa fase, se for o caso, se está sendo respeitado, se vai ser de certa maneira condicionado. Confirmação da manutenção das condições ambientais e as características do empreendimento levantadas quando da emissão da licença prévia. E qualquer outro tipo de aspecto relevante que possa vir a favorecer este estudo para licenciamento de instalação. Quando nós estamos falando de licenciamento de operação, é necessário observar na vistoria, né? Se vai ser observado se a implantação das medidas contidas na licença de instalação elas foram de certa forma obedecidas. Aquelas margens de segurança, aquelas distâncias que precisam de ser deixadas, aquilo tudo foi de certa forma obedecido. Em caso de empreendimentos que tenham sido implantados também tratamento de efluentes de resíduos, realizar a coleta de amostras para análise laboratorial para ver se aquela atividade ali, né, elas estão condizendo com o nível de contaminação que poderia ser realizado por aquele empreendimento. E implantação das medidas propostas no estudo de ARRIMA ou em outros estudos ambientais para esta fase do empreendimento, se for o caso. Então, aquilo que foi no caso de vistorias para fim de renovação de licença de operação, RLO, né, verificar possíveis alterações da atividade ou expansões desse processo. Às vezes ele só fazia esmagamento de tomate, agora ele faz todo o processamento. Então, essas alterações, essas expansões, se essa expansão vai gerar algum outro tipo então de dano, é preciso verificar isso. Ver se tudo que está acontecendo, a operação e a eficiência do sistema de tratamento de efluentes de resíduo, né, realizando coleta de amostra, para ver se realmente está acontecendo isso. A gente verifica muito isso também dentro da cidade, seja ela em postos de combustível, ou mesmo naqueles lugares, garagens que possuem aqueles coletores de óleo, diesel, ver se está tudo ok. Também feito isso em usinas de cana-de-açúcar, para ver se os resíduos que estão sendo emitidos
não estão com contaminantes acima do permitido, então todo um processo. Implementação das medidas, né, dos estudos dedicados a esta fase, né, entre outros. E também a verificação da manutenção das condições ambientais e as características ambientais do empreendimento constatadas quando da última vistoria. Então, se, né, ainda estão sendo estabelecidos, se ainda estão sendo respeitadas todas as normas de acordo com aquilo que foi estabelecido anteriormente e foi proposto e feito anteriormente. O terceiro procedimento seria a emissão do parecer técnico, definindo, dizendo assim, ok ou não a licença que está sendo requerida. Então, após o cumprimento de todas as exigências determinadas, o SEMA, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no caso de Rio Verde, emite um parecer técnico referente aos dados levantados durante a vistoria e a análise da documentação apresentada. O parecer é encaminhado à Subcoordenadoria do Licenciamento Ambiental para aprovação ou não da licença. E se a licença for aprovada, é enviada à Diretoria Geral para a solicitação da licença. E o quarto procedimento, depois de tudo, né, seria a própria emissão da licença. Né? Se tudo foi verificado, se toda a parte ambiental desta atividade, desta empresa, ela está de acordo com aquilo que é exigido, então, nada mais do que receber o processo de licenciamento. Aqui, por exemplo, nós temos alguns fatores que, por exemplo, isso daqui é de mineração. Mas quantas e quantas atividades nós temos aí que geram determinados tipos de impacto? Então nós temos aqui algumas situações que precisam de ser vistas e analisadas quanto a licenciamento. Degradação de paisagem, exposição do solo à erosão, comprometimento dos recursos hídricos aqui devido, né, a esses outros, supressão de vegetação, geração de rejeitos. Então isso aqui são alguns impactos da exploração, por exemplo, aqui de rochas. Desculpa, falei que era de rochas, né? E como que isso, então, poderá ser, de certa forma, obedecido, estabelecido? Então, tudo isso tem que verificar para que o desempenho dessa atividade não venha a ter um comprometimento maior desses recursos, além daquilo que a atividade ela já realiza de certa maneira. E nas próximas aulas, vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de estudo ambiental, a RIMA e plano de recuperação de áreas degradadas.